Fórum, o que é, para que serve, como usá-lo pedagogicamente. Internet na escola, exemplo de um fórum com finalidade pedagógica. Uma das ferramentas interativas mais comuns em qualquer comunidade virtual ou ambiente de ensino à distância é o fórum. O fórum também é conhecido e referenciado às vezes como lista de discussão ou grupo de discussão. Um fórum é um espaço interativo assíncrono para troca de mensagens e, às vezes, arquivos. Todas as mensagens enviadas para um fórum podem ser distribuídas para todos os seus participantes e ficam armazenadas no fórum para consulta posterior. Os fóruns podem ser públicos, quando qualquer um pode acessar os seus recursos, ou privados, quando apenas os usuários registrados nele podem ler e publicar mensagens. Em geral, mesmo nos fóruns públicos, é necessário que o usuário esteja registrado como participante do fórum ou da comunidade, ou site, que fornece o fórum. Os fóruns podem ser mediados ou não. Quando um fórum é mediado, existe uma pessoa ou um grupo que acompanha e orienta o uso do fórum, podendo, em alguns casos, bloquear usuários, excluir mensagens ou submetê-las à mediação antecipada, ou seja, as mensagens só são liberadas para o fórum após a aprovação dos seus mediadores. Há fóruns temáticos onde se discute apenas um determinado tema ou onde os temas são fornecidos periodicamente pelos mediadores e outros, onde os temas são livres e propostos diretamente pelos usuários. Ao contrário de uma comunidade de relacionamento, onde as pessoas trocam mensagens pessoais e as conversas são descomprometidas, podendo abordar qualquer tema e, muitas vezes, envolvendo apenas um bate-papo entre os participantes, os fóruns geralmente abrigam debates ou conversas direcionadas para o tema do fórum, embora isso não seja uma regra determinante em todos os fóruns e existam fóruns específicos para relacionamentos sociais. Por essa razão, os fóruns são organizados de forma que para cada tópico aberto siga diversas mensagens em resposta a ele, todas relacionadas diretamente à mensagem original que abriu o tópico. Exemplo de mensagens e respostas alinhadas. Fóruns podem tanto fornecer um espaço para a expressão e autoria de seus participantes quanto um espaço de estudo e reflexão e, geralmente, se prestam a ambos. Por serem ferramentas assíncronas, onde cada um pode acessar, ler e escrever em qualquer tempo, e porque estão disponíveis na internet, eles permitem que seus participantes acessem-nos de qualquer lugar e a qualquer momento, dando assim uma flexibilidade e uma praticidade de uso muito grande. Do ponto de vista pedagógico, os fóruns podem ser utilizados de várias formas. Como elementos de organização do estudo de determinado tema ou texto, neste caso, um tópico inicial, que pode conter um texto ou várias referências de estudo, abre uma discussão sobre o tema abordado e é seguido pelas mensagens com comentários dos participantes. Como o fórum mantém armazenadas as mensagens enviadas pelos participantes, eles permitem que essas participações sejam analisadas e avaliadas pelo professor ou mediador. Um exemplo de uso pedagógico pode ser a discussão do tema de uma determinada aula, palestra, ou texto submetido aos alunos de uma classe para que estudem e o comentem no fórum. 2. Como espaços de socialização e fortalecimento de relações sociais. Nesse caso, os fóruns permitem que os participantes se conheçam, se apresentem e troquem mensagens sobre assuntos pessoais. Esse tipo de fórum é normalmente utilizado quando se reúnem pessoas espacialmente dispersas e que não se conhecem e quando se deseja que elas se apresentem e falem sobre si mesmas. Um exemplo de seu pedagógico pode ser a integração entre alunos e professores de diferentes escolas no momento inicial de um projeto ou tarefa conjunta. 3. Como espaço de troca de experiências, reflexões e informações. Nesse tipo de fórum há um contexto, ao invés de um tema, que engloba todos os usuários de uma mesma comunidade de interesses. É comum, por exemplo, quando um fórum reúne professores de uma determinada disciplina ou que estejam interessados em aprender e discutir sobre um dado assunto. Um exemplo de uso pedagógico desse tipo de fórum é o Fórum Internet na Escola, de Educared, onde o tema motivador é o uso pedagógico dos computadores e da internet. TICs. 4. Como biblioteca e para distribuição conteúdos específicos.
Nesse tipo de fórum, as postagens geralmente trazem textos, arquivos anexados ou referências para estudo, e o fórum é um meio de disseminar essas informações pelo grupo de participantes. O fórum funciona como uma biblioteca porque mantém armazenadas todas as mensagens e é mais prático do que uma biblioteca online porque distribui essas informações para todos os seus assinantes. Um exemplo de uso pedagógico desse tipo de fórum consiste em reunir e distribuir, para os alunos de uma dada turma, as informações sobre uma determinada disciplina ao longo do ano letivo, como uma espécie de biblioteca de paradidáticos, ou mesmo didáticos, sobre a disciplina em questão. 5. Como lista de avisos e distribuição, ou para coleta de informações. Nesse tipo de fórum, os participantes recebem avisos e comunicados sobre o tema do fórum ou sobre o tema corrente ou, alternativamente, recebem tarefas que devem cumprir e para as quais podem usar o fórum como meio de envio dessas tarefas. Um uso pedagógico para esse tipo de fórum consiste em remeter tarefas de casa e colhê-las novamente nas postagens de resposta dos alunos. 6. Como meio de documentação e relato. Nesse tipo de fórum, as mensagens e tópicos relatam ou documentam ações de um projeto em andamento e o fórum funciona como um diário do projeto. Um uso pedagógico para esse tipo de fórum pode ser o de documentar um determinado projeto de aprendizagem de uma turma ou da própria escola ou, ainda, como meio de documentação de todos os projetos em andamento em uma escola. Evidentemente, há ainda muitas outras possibilidades e elas aparecem a cada dia, pois os fóruns são ferramentas bastante flexíveis e tendem a se adaptarem às novas necessidades e tecnologias. O que pode e o que não pode, apesar de terem formatos e propósitos variados, há algumas regras que se aplicam a praticamente todos os fóruns e que ajudam a mantê-los produtivos e organizados. É importante manter uma conversação adequada, pois todas as mensagens são públicas e distribuídas para todos os participantes. Isso significa que não se pode nem pensar em usar termos chulos, palavrões, ou expressões rudes com os colegas. Também não é recomendável usar gírias ou expressões muito regionais em fóruns com participação de pessoas do país todo, pois muitos participantes não compreenderiam essas palavras ou podem mesmo ter significados diferentes para elas. Da mesma forma, abreviações e expressões simplificadas que usamos em trocas de mensagens por meio de bate-papos, recadinhos do Orkut ou no MSN, nunca são bem-vindas nos fóruns. 2. A participação em um fórum deve ser frequente se você espera interagir com os demais participantes, pois, embora o fórum seja uma ferramenta síncrona e cada participante possa responder a uma determinada mensagem quando lhe convier, se o tempo decorrido entre a mensagem original e a resposta for muito grande, pode ocorrer da resposta já não ser importante quando for enviada, ou dos demais participantes nem terem mais interesse nela. Disso decorre que, apesar de ser uma ferramenta assíncrona, o fórum requer uma frequência de participação relativamente grande e que as mensagens sejam respondidas em um prazo curto. 3. Não devemos responder uma mensagem criando um novo tópico, mas sim respondendo diretamente ao tópico para o qual se quer dar uma resposta. Para isso, os fóruns têm sempre uma opção de responder a mensagem e outra para criar um novo tópico. Quando respondemos uma mensagem criando um novo tópico, dificilmente os demais participantes perceberão que essa nova mensagem é uma resposta. Os fóruns também possuem, geralmente, uma organização em cascata, de forma que as respostas ficam alinhadas, deslocadas para a direita, em relação às mensagens que estão sendo respondidas. Isso permite uma melhor visualização das perguntas e respostas, mas que só funciona bem se você usar corretamente o recurso de responder ou criar novos tópicos. 4. Devemos seguir as regras de etiqueta, que incluem não escrever com letras maiúsculas nem usando negrito, e sobre como usar símbolos para representar emoções. Os emoticons são especialmente válidas nos fóruns e devem ser seguidas se você quiser ser bem aceito pelos demais participantes. É considerado falta de educação quebrar essas regras e, como os fóruns são ambientes sociais,
É desagradável parecer chato e deselegante para os colegas. Conhecer as regras de etiqueta é um requisito básico para começar a participar dos fóruns de forma produtiva. 5. Não devemos postar mensagens em um fórum sem antes conhecê-lo e saber como são suas regras e qual é o tipo de fórum. Isso significa que antes de enviar uma mensagem é recomendável ler várias mensagens dos membros do fórum para saber como eles interagem e sobre o que o fórum trata, se é temático, se é de relacionamento social, etc. Uma mensagem discrepante das demais, quer pela forma, quer pelo conteúdo, é quase sempre uma quebra de etiqueta. 6. Não devemos fazer críticas pessoais e, em nenhuma hipótese, ofender outro participante. Os fóruns abrigam discussões coletivas, embora permitam o confronto de ideias entre pessoas individualmente. Isso quer dizer que se sua opinião for agressiva, você deve enviá-la diretamente ao e-mail da pessoa com quem quer polemizar e não ao fórum, da mesma forma como resolvemos nossos problemas pessoais conversando diretamente com a pessoa envolvida e não com um microfone e um alto-falante em praça pública. A participação nos fóruns nos possibilita aprender, ensinar e estabelecer relacionamentos com outras pessoas, mas requer de nós que sejamos capazes de nos relacionar virtualmente de forma educada, amigável e organizada, respeitando as regras de cada fórum e os valores de cada grupo participante. Embora a virtualidade da internet nos faça parecer às vezes que estamos sozinhos em nosso computador quando escrevemos uma mensagem para um fórum, na prática cada mensagem nossa é como uma fala que fazemos diante de um auditório muito grande repleto de pessoas diferentes que nos observam.